lugar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, e a Sra. Ministra começou por fazer um balanço daquilo que fez em 2016. Por um lado, assinalou que tinha feito um esforço no sentido de apoiar as atividades tradicionais e, por outro, vangloriou-se do esforço de promoção internacional no sentido de captar investimento. Ora, nós não podemos desenquadrar estas opções com uma visão mais geral, mais global, que demonstrou que o investimento caiu, em particular o investimento público, e que o investimento privado tem sido diabolizado. Ora, quando nós transportamos para a área do mar estas matérias e quando compreendemos que as fileiras mais avançadas na área do mar prendem-se, sobretudo, com áreas que exigem capital intensivo, então sabemos que essa desconfiança, essa dificuldade de atrair investimento, tem sido um estorvo naquilo que é essencial para compreender a importância desta janela de oportunidade e para dar corpo à filosofia que a Sra. Ministra aqui teve a ocasião de exprimir. Devo-lhe dizer também, a este respeito, que um orçamento são escolhas, e são. E devemos escrutinar o conjunto de escolhas que a Sra. Ministra traduz neste orçamento. Uma primeira e da maior importância. Talvez uma nota prévia, porque julgo que devia congregar toda esta Câmara, suscitar preocupação no Governo em relação a uma escolha que está aqui traduzida. Falo-lhe de uma questão muito sensível e preocupante. Essa questão é a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, que vê o orçamento cortado em 33%. Desde 2009, nós fizemos um esforço significativo para alargar a plataforma continental. Fizeram-se estudos, promoveram-se contactos junto das Nações Unidas, apresentamos o nosso quadro de intervenção, sabemos que isto alarga o potencial económico do país na medida em que no fundo do mar e no subsolo marinho, alargando para um território de 4 milhões de quilómetros quadrados, que basicamente compreende a dimensão da Europa continental, se encontram um manancial de recursos vivos e não vivos, e, portanto, a questão muito concreta, que eu acho que há uma obrigação de responder, é porque estamos a desinvestir. Qual a razão? E a Sra. Ministra disse uma coisa e bem, vamos comparar aquilo que é comparável, ou seja, vamos comparar 2017 com 2016. Em 2017 tínhamos 4,5 milhões de euros para a estrutura de missão. Agora temos 3 milhões de euros. Sra. Ministra, estamos a comparar aquilo que é comparável, não há aqui nenhum entorce e, aliás, essa é talvez a marca mais indelével deste orçamento. É que naquela matéria, que é a matéria mais duradoura, que pode perdurar para além da nossa vivência, da sua vivência enquanto Ministra ou da nossa vivência parlamentar, algo que abre portas ao país ter outra capacidade de intervenção, outra autonomia e outra liberdade, nessa opção, que é mais crucial e mais decisiva, é a opção em que nós recuamos. E, portanto, nós não podíamos deixar de fazer notar esta nota prévia como um sinal errado, de desinteresse, ao qual não encontramos explicação. Mas continuemos, Sra. Ministra. Dragagens. A propósito de dragagens, aquilo que vem no Orçamento de Estado é claramente insuficiente. Insuficiente porquê? Insuficiente porque a verba, em comparação com o que se verificou em anos passados, é menor, por um lado, consta uma dotação orçamental de 4,2 milhões de euros. Eu gostava também de saber, em 2016, o que é que se fez desse ponto de vista, e também porque não vem discriminado quais é que são os portos e os pontos a intervir. Eu gostava que fosse discriminado essa matéria, por uma questão de escrutínio. Fala-se do Porto de Viana do Castelo, fala-se de intervenções de emergência, mas não se diz mais nada a esse respeito. E eu julgo que isso é uma má prática, porque se furta ao escrutínio da Câmara e à avaliação concreta de cada um dos deputados. Mais outra questão que também acho que é importante. A Sra. Ministra falou do Promar e eu queria lhe recordar o seguinte a respeito do Promar. Nos primeiros 2 anos de execução do Promar, entre 2007 e 2009, muitos aqui não se recordam e provavelmente outros que se recordam fazem por não se recordar. Mas, na altura, o programa foi mal concebido, foi mal implementado, não tinha fórmula de escoar os fundos e os primeiros 2 anos foram uma tragédia absoluta. Foi recuperado e chegou a 78%. A Sra. Ministra elevou-o até aos 96% ou 98% e acho muito bem que o tenha feito e nós queremos que não sejam devolvidos fundos a Bruxelas e que se aposte decisivamente na economia do mar.
Agora, o que lhe devo dizer é que, neste momento, estamos nos 2%. E tínhamos previsões para 2016 completamente diferentes desses 2%. A senhora Ministra diz que quer chegar aos 5%, nós esperemos que cheguemos aos 5% e esperemos que se acelere significativamente o programa. Agora, neste momento, os dados que nós temos conhecido não nos dão manifestação disso. Outra matéria que a senhora Ministra focou e que fez aqui um agradecimento à Câmara, e eu permita-me corrigi-la, devo fazê-lo, porque quando nós fizemos aqui uma coisa que foi muito importante na última legislatura, que foi a aprovação da Lei de Bases do Ordenamento de Gestão e do Espaço Marítimo. Ainda faltam algumas portarias, a senhora Ministra já disse em anteriores ocasiões que essas portarias seriam dimanadas e também disse que era essencial o balcão único para a simplificação e desmaterialização. Aliás, esse balcão único consta na lei. Este é o tronco comum do avanço da economia do mar, ambos o reconhecemos e ambos aceitamos isso. Ora, quando se trata de desenvolver a economia do mar, aquilo que se verificou é que aquelas bancadas que estão ali mais daquele lado, com o programa da Aquacultura Mais, ou com a legislação sobre a aquacultura, chegam e chumbam, votam contra. Não são capazes, querem atrair investimento, mas quando há pequenos e médios investidores prontos para investir, para gerar riqueza, para criar emprego, eles fecham a porta na cara da senhora Ministra. Foram o que fizeram aqui neste Parlamento. O PCP chegou a votar a favor na generalidade e depois deu a volta e votou contra na votação final global. E nós tivemos o sentido de responsabilidade, porque já durante 4 anos fizemos um trabalho apurado e meritório a esse respeito, de oferecer as condições ao Governo para o Governo garantir essa aposta. Não por nossa causa. Era muito mais fácil nada dizermos a esse respeito, mas o nosso sentido de responsabilidade impeliu-nos a não deixarmos uma lei que seria um buraco legislativo sistematicamente errada, que não tinha lógica completamente nenhuma. Quero-lhe dizer mais 2 coisas. Nós acompanhamos sempre, e já o fizemos no passado, cotas de pesca com sólidos critérios científicos. Demos passos e fomos muitas vezes criticados até. Fomos criticados porque se dizia, não, está-se aqui a cortar nas cotas. Quando o que se verificava era que se não fosse cumprido perante a Comissão Europeia, teríamos menos cotas. Ora, a verdade é que nós, em relação a programas de monitorização da qualidade das águas, sustentabilidade ambiental, daquilo que está e resulta da Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, nós aí seremos sempre pela positiva. Fomos sempre pela positiva e seremos pela positiva. Esperemos que os outros tenham o mesmo sentido de responsabilidade que nós temos e exortamos a senhora Ministra a responder a este conjunto de questões que são importantíssimas para ficarmos esclarecidos. Muito obrigada, senhor deputado. A senhora Ministra, para responder.